Glória a Deus, é para Jesus, é mais forte. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos felizes com o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de grande alegria, irmãos, estarmos aqui para nos alegrar, no Senhor, amém? Irmãos, vamos sem perda de tempo na palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é para o Senhor, Altíssimo e soberano, aleluia. Manifesta o seu poder nesta noite, ó Pai, aleluias. A sua igreja está sedenta nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, Espírito da verdade, aleluias. Amém, irmãos? A palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 21, e no versículo 20, diz assim: era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e ele se foi sem deixar saudades. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nessa noite vai falar, irmãos, sobre a morte de Josafá e o reinado do seu filho. O reinado do seu filho Jeroão. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele foi um grande rei de Israel. Ele pregava a palavra da verdade, ele pregava a palavra de Davi, a palavra de Moisés ali. Ele falava do amor de Cristo, ele não deixou a cidade se corromper, até que um momento, irmão, ele transgrediu, ele fez alianças ao qual veio trazer tristeza para o povo de Israel. Quantas vezes, amado, nós temos feito alianças e lá na frente quem vem pagar pelos nossos pecados são os nossos entes queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz ali que Josafá, ele era um grande rei e ele se corrompeu. Ele fez a aliança com Acabe, mas chegou um dado momento que Josafá, ele descansou com seus pais. E Josafá, ele teria que passar o reino para os seus filhos. Era muita herança, era muito dinheiro, era muitas terras, muitas cidades. Ele ergueu muitas cidades, ele fez coisas grandes que, apesar dele ter se corrompido, amados, ele fez coisas grandes diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele viu que ele estava num dado momento, estava chegando a morte para ele, ele sentou com seus filhos, passou o reinado, irmão, para Jeroão, porque ele era o primogênito, e assim acontecia, o primogênito herdava aquilo que era dos seus pais. Mas eu digo para vocês, era do agrado de Deus que Jeroão assumisse aquela posição de rei? Não era. Porque todos os reis, eles consultavam a Deus. Toda vez que eles iam tomar posição de alguma coisa, ele consultava os seus reis. Mas ali, irmãos, Josafá, ele sabia que a guerra estava declarada, e ele conhecia o coração dos seus filhos, ele conhecia o coração daqueles que estavam ali ao seu lado, ao seu redor. Ele deveria repartir todas aquelas especiarias, ouro, prata, tudo que tinha ali que fazia parte da vida dele, ele tinha que dividir com os seus filhos, porque ele sabia que a guerra estava declarada. Louvado seja o nome do Senhor, Altíssimo e soberano Deus, aleluias. E aconteceu, amados, que Jeroão, quando ele se sentiu rei em Israel, ele assumiu a posição naquele trono. Ele achou que tudo pertencia a ele. E o medo de passar o reinado para os seus filhos, ele começou a se corromper, porque o pai dele, Josafá, fez aliança ali, irmãos, com Acabe. Todos nós conhecemos a história de Acabe e Jezabel.
Eles, irmãos, eram pessoas perversas, casal que corrompia um povo que adorava a Deus. Era um casal, irmãos, que eles amaldiçoavam. Ele levava muitas pessoas a pecar, muitas pessoas a estar na idolatria. E ali Jeroão, ele se corrompeu, ele se apaixonou pela filha ali Ele se apaixonou pela filha de Acabe e houve uma aliança, eles vieram a se casar. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos que nós como mulheres, muitas vezes nós temos a maneira de seduzir os nossos maridos. E aquela mulher acabou seduzindo Jeroão. Jeroão foi seduzido e ele tinha que seguir a mesma linhagem do pai de Acabe, mas de Jezabel. Ele corrompeu os princípios de Deus. E o Senhor, ele se entristeceu. O Senhor, ele ficou muito entristecido. A prostituição era muito grande. O povo já não tinha mais obediência. O povo vivia numa idolatria. E o Senhor, ele se entristecia. E o Senhor mandava, de vez em quando, ele mandava um mensageiro avisar ali, para que ele não viesse a transgredir a palavra do Senhor. O Senhor se entristecia. Quantas vezes Deus tem nos entristecido? Deus tem se entristecido pelas nossas atitudes. Quantas vezes, irmãos, estamos transgredindo a palavra do Senhor, e o Senhor, ele nos mostra em sonhos. Ele fala: não vai por este caminho é perverso, este caminho vai te levar à maldição. E muitas vezes, amado, nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor mandou 3 recados para Jeroão. Jeroão não deu ouvido à palavra do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, se você está em pecado, se você está transgredindo o que a palavra do Senhor nos ensina, é o momento de um novo recomeço. É o momento de você se prostrar aos pés do Senhor. É o momento de você pedir perdão, porque o Senhor ama. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas escondidas, que muitas vezes você fala: o pastor não vê. Eu tive um sonho com uma determinada pessoa e eu falei: irmã, você está de minissaia numa festa. Ela falou: irmã, o pastor não está aqui. Eu falei: irmã, mas o Senhor está. Irmão, como é triste quando nós, irmãos, nós corrompemos a palavra do Senhor. Quando nós não nos alicerçamos na palavra do Senhor. Jeroão, ele foi um homem, ele tinha tudo para seguir o reinado de Josafá. Porque Josafá era um homem, irmão, que trazia a lei. Ele errou como muitos reis erraram. Mas ele também, irmão, agradou muito o coração de Deus. Em algumas ocasiões, ele ensinou a palavra. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, até o momento que ele transgrediu. Mas a palavra de Deus diz que Jeroão, quando se sentiu rei no poder, ele mandou decapitar o pescoço dos irmãos, matou todos os irmãos dele da linhagem de Davi, matou, irmãos, as mulheres, as cunhadas, os filhos, os netos ali de Josafá, e a tristeza pairava naquele lugar. Foi um reinado muito triste, um reinado de desobediência, um reinado ao qual o Senhor não se agradava. Amada igreja, eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos agradando ao Senhor? Quando nós fazemos uma reflexão, o Senhor fala conosco, nós não estamos agradando. Muitas vezes nós estamos perdidos nos nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que quando um rei, ele era próspero, ele era rico. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você está rico, é bom ou é ruim? Responde para você mesmo. Mas a palavra de Deus diz que quando um rei, ele progredia, era sinal que o Senhor estava no comando. O Senhor, quando estava no comando,
progredia, aquele rei se erguia, se levantava, o povo se alegrava, mas chegou um dado momento que quando Jeroão, ele assumiu a posição ali, não que Deus ordenou, porque Josafá, ele não pediu permissão ao Senhor, ele simplesmente delegou: você será o novo rei de Israel. Quando ele tomou aquela posição, amados, ele se sentiu o máximo. Quantos de nós, quando temos uma posição, nós nos sentimos com um ego, irmãos, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é isso que o Senhor quer para mim e para ti. O Senhor quer um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós pensamos: será que eu não vou conseguir aquilo que o Senhor me prometeu? Vai sim, irmãos. Não desvie da palavra. Irmãos, coma a palavra de dia e de noite. Esse daqui é um combustível para que você seja bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só tive alegria na minha vida quando eu conhecia Jesus. Quando eu conhecia Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, este foi um rei que não deixou saudades. Ele foi sepultado, amados, fora da linhagem dos reis. Foi sepultado em outro lugar. Quantos de nós, irmãos, queremos ser lembrados por uma obra que nós fizemos, por um irmão que nós visitamos, por uma situação ao qual Deus te usou para ir ali num determinado lugar e falar assim: olha, não faça isso porque o Senhor está te vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos corrompido por falta de conhecimento, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de mistério, aleluias. E a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou 3 recados para Jeroão. O primeiro recado: Deus livrou ele do combate, irmãos, de um reino que veio para matar ele em uma emboscada. Em segundo lugar, o Senhor mandou um profeta avisar para ele que se ele não tomasse uma posição, o Senhor ia ferir ele a espada nas suas entranhas, e ele iria se envergonhar, e aquelas feridas iriam sair, ia supurar. E os irmãos estão entendendo por onde talvez aquela enfermidade ela ia, porque a espada veio sobre as entranhas dele, feriu, e ele se envergonhou, porque aonde ele andava as entranhas estavam caindo, e ele segurava, e ele ia para todo lado. Irmão, uma vergonha para um rei, porque corrompeu os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que foram 2 anos ele se envergonhando com aquela enfermidade. O Senhor exterminou a família dele. O Senhor queria um concerto com Jeroão. Jeroão, ele não se prostrou em momento nenhum aos pés do Senhor. Ele não clamou, ele não se arrependeu. E o Senhor espera de mim e de você que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas adversidades. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas eu quero te dizer que ainda há tempo. O Espírito de Deus te chama nesta noite para um concerto. Faça uma reflexão, aonde você está errando. Irmão, se tem uma coisa boa é você andar, entrar e sair, e as pessoas reconhecer você como um verdadeiro servo do Senhor. Porque antes de você pecar, antes de você fazer algo que venha desagradar a Deus, o Senhor, Ele te avisa. E você não vai por inocente. Você vai sabendo que você vai transgredir, que você vai fazer o erro e que você vai se corromper.
E o Senhor, Ele não se agrada, porque o Senhor não vai deixar ninguém por desapercebido. A palavra do Senhor diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor. Jeroão, ele foi, irmão, um reino perverso, um reinado triste de Jeroão. Ele, amados, olha, imagina você como uma serva do Senhor. E você de repente vem a falecer, não aparece ninguém no seu sepultamento. A sua família vai falar, meu Deus, que tristeza. Mas aquele homem, Jeroão, era uma tristeza para a nação de Israel. Jeroão, ele fez Israel, irmãos, ele seguiu o caminho de Acabe, se prostituiu, acabou com tudo aquilo que Deus agradava. Não deixa que o Senhor venha desagradar de ti. Não deixa que o Senhor venha entristecer com as coisas que nós venhamos a praticar. Porque o Senhor, Ele sabe do nosso coração. A palavra de Deus diz que é Ele mesmo que fere, é Ele que coloca a doença, porque muitas vezes nós achamos que é Satanás, mas o próprio Deus, Ele coloca, irmãos, para que nós venhamos nos converter ao Espírito de Deus. E quando nós pedimos, irmãos, perdão ao Senhor, Ele se alegra, Ele se agrada. Ele, irmãos, Ele vem, Ele sara a sua ferida. E Ele te traz o melhor dessa terra. Quando nós estamos na presença do Altíssimo, tudo tem que ser diferente. O nosso falar tem que ser diferente. Irmãos, coisa triste é quando o Senhor vê uma pessoa que tudo dela é só, irmão, tá ruim, não tá bom. Nós temos que profetizar palavras de bênção na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei assim, feliz, porque até aqui o Senhor me honrou. Aí a irmã de lá falou, irmã, que deu um sorriso. Eu falei, eu estou profetizando. Nós temos que profetizar que o Espírito de Deus, Ele vai mover nas nossas vidas. Eu não tinha percebido que eu coloquei a foto séria. E eu falei, feliz com as bênçãos. E a irmã falou, por que você deu um sorriso? Nós temos que estar, irmão, em novidades de vida. Nós temos que estar, irmão, alicerçado na palavra do Senhor. Nós temos que estar firme na rocha, porque o Senhor está às portas. Ei, você que talvez está hoje no mundo triste, obscuro, o Senhor é a solução para o seu problema. O Senhor é a luz, o Senhor é a pedra angular. É o Senhor que move, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Altíssimo e soberano Deus. Deus de mistério, aleluias. Irmãos, não tem coisa pior do que você viver nas trevas. Nada dá certo para você. A sua vida parece que vai de mal a pior. Mas Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nessa noite, amados, deixou a palavra entrar no teu coração e você quer aceitar Jesus, fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, coloque-se em pé, vem aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor grandes coisas fará na tua vida. Eu me lembro, amados, que eu vivi na obscuridão até os meus 35 anos. Eram momentos de tortura, e eu achando que os deuses que eu seguia eram os deuses certos. Era um Deus que me aprisionava dia e noite. Era um Deus que me entristecia. Era o espírito, irmão, da depressão, o espírito da amargura, o espírito que consumia a minha alma. Mas quando Cristo veio na minha vida, irmão, tudo modificou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de mistério, Deus de maravilhas. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o primeiro que quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão, você que quer aceitar Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguém nesta noite, amados,
Glória a Deus, aleluias. Eu quero dizer para você que você não venha ser esquecido como aquele rei. A palavra diz que ele se foi sem deixar saudades. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ser sepultado no sepulcro dos reis era uma honra, mas aquele homem, ele não foi lembrado, ele foi envergonhado, as entranhas deles, irmãos, saía tudo, talvez dava até bicho, mas aquilo, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus feriu aquele homem com a espada. Ele feriu porque ele não aceita, irmãos, perder para Satanás, mas quando o Senhor fere, é para que nós venhamos nos colocar na posição que Ele quer, é para que nós venhamos pedir perdão, é para que nós não venhamos transgredir. Mas aquele homem tinha um coração tão duro, um coração tão perverso, que ele não se rendeu aos pés do Senhor. Mas eu te digo nessa noite, não te afaste da presença de Deus, não saia da posição que o Senhor te quer. Seja um crente fiel a Deus, porque tudo Ele fará na tua vida. A palavra de Deus em Salmos 91 diz que nenhum mal chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito. Não murmure, irmão. A murmuração não é de Deus. A murmuração veio de Acabe e Jezabel, porque eles, quando o povo não queria se transgredir, eles murmuravam, fazia com que o povo murmurasse, e o povo simplesmente saiu do padrão que Deus quer, o padrão que Deus queria. O que Deus projetou na tua vida é bênção. É bênção, amada, é bênção. E o adversário da sua alma não tem poder de tirar. Só quem tem poder de tirar aquilo que Deus preparou para você é você mesmo. Nem Satanás, ele não tem poder, porque se Deus não ordenar, ele não vai. Se Deus falar, não mexe no meu servo, Satanás não tem poder de mexer. Quem tem poder de atrapalhar o que Deus tem na sua vida é você mesmo, irmãos. Porque quando nós transgredimos contra o Senhor, podemos saber que é muito triste. Continua na presença, continua buscando. Vamos nos levantar na presença de Deus. Essa alegria que vem do Senhor, ela tem que ser impactada, irradiada. As pessoas têm que olhar para você e ver você um cristão diferente. Essa mulher conversa bonito, essa mulher só fala de Deus. Este homem, nossa, que homem bonito, que família bonita. É assim que o Senhor quer. É assim que o Senhor projeta para nós, irmãos. É uma verdadeira harmonia na presença dEle. Aonde o Senhor está, a tristeza ela tem que bater em retirada. E a vitória é sua em nome de Jesus. Salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece nessa noite. Agradeço a oportunidade.